Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Hoje estamos aqui muito alegres, muito felizes, para discorrermos por mais um tema do Livro dos Espíritos. Mas antes, porém, gostaria de fazer algumas considerações iniciais, né? E que levamos nosso abraço a todos os nossos irmãos de humanidade, a todos aqueles que estão vivendo essa experiência, para que possam ter confiança, ter fé que tudo isso vai passar. A ciência está pesquisando recursos para superação dessa pandemia. Em breve nós estaremos aí, se Deus quiser, de retorno às nossas atividades presenciais na Casa Espírita. Vamos ter confiança, mas por enquanto, na medida em que estamos assim de quarentena, aproveitamos para usar dessa tecnologia que nos dá a possibilidade de interagir, de ouvir, de compartilhar conteúdos, informações que são relevantes para nossa reflexão, para que possamos, assim, cada vez mais nos tranquilizarmos. Então, por isso agradecemos essa oportunidade. Quero me apresentar, eu sou um participante, um membro, um médium da Casa Espírita, do Grupo Espírita André Luiz, onde nós realizamos atividades na casa de evangelização, junto aos pais e junto aos pequeninos e também nos estudos da casa. E nós hoje temos a tarefa de discorrer sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. Mas antes, porém, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, no capítulo 106, Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. É uma epístola de Paulo, né? A comunidade de Coríntios, a primeira, no capítulo 2, 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude sob a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossas próprias redenção, é justo. A favor da nossa própria redenção, é justo. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior, ou se que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovado, ao espírito renovador do Eterno Pai.
Desculpem, tocou o telefone aqui. Mas, então, é importante essa reflexão da página, né? Que fala-nos a respeito do que estamos fazendo, de como estamos trabalhando, e que há serviço que devemos realizar dentro de nós, nossa consciência, e aqueles que realizamos fora de nós. Muito bem, meus amigos. Nós vamos agora fazer uma prece para agradecermos a oportunidade desse encontro, a oportunidade de que nos enseja esse momento, elevando nosso pensamento a Deus de gratidão pela bênção da vida, da oportunidade que nos enseja, para que possamos assim compartilhar o conhecimento, essas reflexões que nos traz o Livro dos Espíritos, as obras espíritas, para que possamos então mais qualificados, mais confiantes, seguirmos a nossa jornada, na certeza de que nosso Pai amantíssimo, de amor, justiça e bondade, olha por todos nós. E que tudo isso que estamos passando, certamente servirá como uma grande experiência para toda a humanidade, porque todos estamos envolvidos. A humanidade terrena encarnada e a desencarnada. Mas, sobretudo, a humanidade encarnada precisamos aprender como viver melhor, como compartilhar o conhecimento, as oportunidades da vida. E assim que as bênçãos do nosso Pai nos envolvam, para que possamos assim dar esse testemunho em cada situação em que estejamos convidados ao trabalho. Muito bem, meus irmãos. Nossas primeiras considerações sobre o tema, né? Já falamos a respeito, rapidamente, mas quando nós estamos lendo as questões dos espíritos, nós lembramos de uma pessoa que é muito cara ao nosso coração, que é a nossa tia Vilma. Quem talvez tenha conhecido ela, sempre participava do trabalho de evangelização, como fazia na sua casa espírita, e também sempre convidávamos ela para participar de nossa atividade, de nossa casa, junto aos pequeninos. E a tia Vilma tinha sempre uma forma adequada, uma maneira didática, lúdica, com as canções, de apresentar o conhecimento, apresentar as informações a respeito do Livro dos Espíritos, do Evangelho. E esse tema, né, que é exatamente as primeiras questões do Livro dos Espíritos, ela faz uma abordagem maravilhosa com uma canção, né, que é Deus, onde ela desenvolve de maneira poética todas essas questões do Livro dos Espíritos, também os atributos, né, de Deus, onde nós aprendemos de maneira lúdica conhecer esses recursos que ela, de maneira tão poética, ela trouxe para a nossa reflexão. Então, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Lembrando que nós vamos fazer o nosso estudo das primeiras questões do Livro dos Espíritos. E é sempre importante lembrar, né, que o Livro dos Espíritos deve ser estudado, deve ser lido, deve ser estudado. E isso nós o fazemos na nossa casa espírita já há algumas décadas, e sempre renovando as leituras, né? Então, já não são poucas as vezes que nós retornamos à leitura das primeiras questões. E agora, hoje, estamos fazendo a leitura das primeiras questões do Livro dos Espíritos. Já foram feitas dezenas de vezes e continuamos assim. É uma forma de nós renovarmos os estudos, né, na casa espírita. Fazemos isso do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E nas nossas reuniões de estudos mediúnicos, que no momento estão paralisadas, mas que devemos retornar em breve, nós fazemos abordagem sobre o livro Nosso Lar, toda aquela série espiritual do Nosso Lar,
nós estamos lendo, nós estamos fazendo reflexões, e no momento desse período, nós fizemos uma interrupção, retornaremos com temas livres a partir de dezembro. E a pergunta primeira que nos fala: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é uma pergunta inteligente, enseja uma resposta inteligente. E os espíritos não perdem tempo. Por isso, Kardec é sempre muito didático, objetivo, para esclarecermos. Essas perguntas todas que ele fez, com certeza, era também para o seu conhecimento, mas muito mais para todos nós que estaríamos assim, bebendo esse conhecimento depois que ele mergulhou nessas pesquisas, né, que ele realizou. Deus é a inteligência suprema. Se é a inteligência suprema, não existe outra maior. Não existe outra mais capaz de discernir sobre tudo e sobre todos. Quando fala isso, então lembramos, né? Se o universo, se todos nós que estamos imersos, né, nesse grande oceano de planetas, de sóis, de galáxias, né? E se identificamos desde os pequeninos seres da criação até os seres mais complexos, né? Nós vemos que há uma ordem em tudo. E, certamente, se isso existe, há que se ter uma inteligência que tenha criado tudo isso, né? E ele fala que tudo isso, que os espíritos falam, que a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo foi criado, tudo surgiu pela vontade do Criador. Tudo emana dele, tudo promana do seu amor. Todos os elementos da criação, desde os seres mais pequeninos, como dissemos. Na questão número 2, a pergunta que se segue fala no seguinte: o que se deve entender por infinito? Essa é uma questão que matematicamente tem sido pesquisada pelos matemáticos, né? Mas a pergunta aqui é filosófica, né? O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. Resposta dos espíritos. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Para nosso entendimento, filosoficamente, né? Infinito significaria o que não tem começo e que não tem fim. E como é desconhecido para nós esse que não teve começo, e quando se findará isso, né? É para nós, obviamente, uma questão que foge à nossa percepção, à nossa capacidade de discernir sobre isso, né? Então, nessa segunda pergunta, nós vemos, então, como é que a situação fica mais intrigante, né? Mais instigante. Se os espíritos respondem, né, a pergunta que Kardec faz, que se deve entender por infinito o que não tem começo e não tem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então, fazendo uma reflexão sobre isso, nós vemos que nós desconhecemos muita coisa no mundo. Ainda existem coisas no nosso próprio planeta, no nosso próprio corpo, em nossa mente, em nossas vidas, que nós conhecemos. Não temos a capacidade ainda, não tivemos ainda a capacidade de discernir, de expandir o conhecimento sobre essas questões. A ciência já avançou muito. As pesquisas, os laboratórios, né, os cientistas já desvendaram o genoma de várias espécies, né, inclusive do homem. E estamos cada vez mais avançando no conhecimento sobre essas questões que eram, até pouco tempo, desconhecidas do homem. Né? E esse conhecimento, certamente, ele é infinito. Porque se a criação é infinita, se tudo que existe ainda no cosmos, como no microcosmo e no macrocosmo, ainda é desconhecido para nós. Né? Por isso, então, essa questão do desconhecimento é, para nós, um estímulo para que nós possamos, assim, cada vez mais adentrar essa
esse conhecimento, essa informação, e aproveitarmos para ir desvelando tudo aquilo que certamente ainda nos instiga. E é importante, né, que nós façamos perguntas, assim como Kardec faz as perguntas, né? As perguntas, elas nos levam a respostas. Toda vez que nós fazemos uma pergunta, que nos inquirimos alguma questão, fica no ar essa questão. Ela fica, e nós temos que buscar o entendimento, a percepção do que seja aquilo que é questionado, né? E Kardec, de maneira bastante didática, ele continua, né, a fazer as perguntas. E no Livro dos Espíritos, ele faz milhares de perguntas, né? São 1019 perguntas, muito mais foram feitas. E todas elas têm respostas, né, dos Espíritos, que são bastante esclarecedoras a respeito da vida, da nossa interação com o mundo físico e o mundo espiritual. Na terceira pergunta, ele diz-nos assim: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E os Espíritos respondem: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, definição incompleta nos leva a perceber que não temos ainda em nossa capacidade de entendimento, de discernimento, de nossa linguagem, do saber e das informações que temos hoje, que detemos hoje, que isso ainda é uma questão que não conseguimos resposta. Por que não conseguimos resposta? Porque certamente nós estamos numa condição evolutiva em que não temos a possibilidade de discernir, de ter esclarecimento sobre isso. Nós estamos caminhando no processo evolutivo. Cada vez mais, na medida em que descortinamos o saber, mas desenvolvemos também, além do intelecto, a moralidade, nós vamos cada vez mais nos qualificando a penetrar esse mundo do desconhecido. E as definições vão se tornar cada vez mais completas, cada vez mais esclarecedoras, na medida em que formos merecedores dessa bênção de conhecer as questões que nos intrigam na vida. E ele fala da pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens, ou seja, não temos em nossa capacidade de linguagem, de conhecimento, a possibilidade de entender, de compreender a Deus. Mas, com certeza, existem meios de nós podermos ter uma noção, pelo menos por aquilo que Deus não é. E aí nós vamos ver que existem várias considerações a respeito disso na Gênese e no livro Obras Póstumas. Continua assim: Deus é infinito em suas perfeições. Ou seja, se a nossa condição de perfectibilidade ela é finita, porque nós temos limites, Deus não tem essa limitação. Ele é infinito nas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Ou seja, como é que nós podemos definir, né, a perfeição de Deus? Nós podemos entender, e nós vamos ver isso mais tarde, em outras reflexões, a respeito dos seus atributos, que é o que nós imaginamos que sejam atributos da divindade, né? Mas é importante lembrar que ainda não temos como entender
compreender Deus. Nós podemos, sim, perceber e sentir a presença dele em tudo e em todos, mas compreender, discernir sobre o Criador, aquele de que emana tudo, né? Ainda não temos a capacidade. Se tivéssemos, certamente, né, nós estaríamos mais próximos dele. Mas ainda não temos essa condição. Jesus, a maior luz descida à casa dos homens, mergulhou na esfera carnal para nos trazer seu testemunho de amor e nos apontar, e nos não só apontar, como vivenciar, experienciar na Terra como deveríamos agir para cada vez mais nos aproximássemos do Criador. Ele deu testemunhos disso em todo instante de sua convivência conosco. Deixou exemplos de todas as suas ações. Todas as suas palavras tinham um propósito de desvelar, de apresentar o homem. E foi ele que nos apresentou Deus como Pai, amoroso e bom. Que até então, até a vinda de Jesus, o homem havia considerado Deus como uma figura antropomórfica, que tinha raiva, que tinha ressentimentos, né? E que protegia uns e desprotegia outros. Nas guerras, nós buscamos a proteção dele, imagina, para dominarmos o outro, que é nosso irmão. Então, absolutamente não tínhamos a noção, como ainda hoje temos a dificuldade de compreender, mas estamos com mais condição hoje de discernir, porque a ciência nos mostra que as coisas que não são criadas pelo homem há de ter sido criadas por Deus. Então, prosseguindo agora, já que nós avançamos no Livro dos Espíritos, nós vamos agora, então, fazer uma reflexão sobre alguns tópicos da Gênese. Essa obra, que é uma obra que todos nós devemos ter para a nossa reflexão, nossa leitura, né? Nosso estudo. E no capítulo 2, né, da Gênese, da existência de Deus, são feitas várias considerações por Kardec, inspirado pelos Espíritos, né, em que ele começa assim: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Ou seja, tudo emana do Criador. Ele é, digamos assim, o início de tudo. Ele é dele é que promana toda a criação. Como causa primária de todas as coisas. A origem de tudo o que existe, ou seja, desde os elementos mais infinitesimais até todas as galáxias, os planetas, as galáxias, os sóis, né? Tudo isso, todos esses elementos são criação divina. E o que importa, que nós consideramos, antes de tudo, que ele seja o criador de tudo. Porque não temos como compreender um universo tão harmonioso, né? Senão que exista, efetivamente, uma mente, alguém que possa, efetivamente, fazer com que nós possamos, né, entendendo a criação divina, perceber o quanto ele é bom, amoroso e fraterno. No tópico seguinte, diz assim: constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Se fendendo os ares, ele dá um exemplo aqui, que hoje certamente chocaria todos nós, né? Então, pelo princípio elementar de que, pelos efeitos, é que se julga uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Ou seja, podemos não estar vendo, podemos não perceber, ter olhos de ver, mas se existe uma causa, se existe uma questão inteligente ou um movimento que nós não conseguimos entender ainda, que produz aquilo, como os elementos da natureza, o equilíbrio do cosmos,
É porque existe uma razão. Ele dá um exemplo aqui que hoje certamente nos choca, mas é para exatamente chocar que, e ele usou a época, né? Dizendo assim: se fendendo os ares um pássaro é atingido por um mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que esse último não seja visto. Ou seja, o pássaro estava sobrevoando e alguém, em algum lugar, atirou. Não se sabe quem atirou, mas foi atingido o pássaro, né? Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Então, se o pássaro foi atingido, alguma coisa o atingiu. Alguém utilizou de um recurso, de uma arma, e atingiu aquele pássaro. Obviamente que isso é uma imagem que para nós hoje nos choca, né? Que hoje é proibida a caça dos animais. Mas esse exemplo é muito oportuno, porque a pessoa pode estar em qualquer lugar e ter esse ato e nós não vamos saber quem é. Em tudo observado, né? Observamos o efeito. Observamos o efeito. Os efeitos é que se chega ao conhecimento das causas. Outro princípio igualmente elementar é que de tão verdadeiro passou o axioma. É o de que todo efeito inteligente tem de decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Então, quando há alguma coisa que nós vemos, por exemplo, como essa tecnologia que nós estamos utilizando, né? Hoje estamos todos nós buscando nos preservar da pandemia, estamos nos nossos lares, estamos trabalhando de casa, estamos usando recursos para nos comunicarmos, a telefonia, a telecomunicação, os vídeos, as plataformas, que são recursos criados pelo homem. Obviamente que há toda uma orientação, né, nesse sentido, porque quando observamos isso, lembramos que na série espiritual de Nosso Lar, que o André Luiz nos traz, ele nos faz uma narrativa dizendo-nos de que lá em Nosso Lar, o governador discursava para toda a comunidade de Nosso Lar, 1 milhão de habitantes à época, né, através de videoconferência. As comunicações se davam lá por aparelhos que nós desconhecíamos aqui, já estavam lá. Então, certamente, os eventos que vemos hoje foram inspirados, né, nessa tecnologia que já existia, desenvolvida pelo homem. Obviamente, pelos espíritos, mas pode ter sido aqueles desenvolvidos aqui, em nosso próprio orbe, por espíritos que pesquisaram, como pode também ter sido trazido de outros orbes, de outras culturas mais inteligentes, que já desbravaram esse conhecimento e que possibilitaram aqui esses saberes, né? Muito bem. Prosseguindo em nossa reflexão, a questão diz assim: pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade,
a menos que se sustente que há efeito sem causa. Nós sabemos, né, que todos os efeitos são decorrentes de uma causa, né? A causa primária, aquela que deu origem ao efeito. E se aquilo não foi produzido pelo homem, há de ter sido criado por alguma mente superior, né? Por isso é que existe essa harmonia, essa sabedoria superior, que ainda não conhecemos, que ainda não temos a clareza e a percepção de como se dá isso, como se dá o equilíbrio de todos os planetas que orbitam. Por que não colidem uns com os outros? Porque todas eles têm órbitas. Porque os asteroides passam, né? Passam, viajam por todo o cosmos. Por que nós orbitamos em torno da galáxia e não colidimos com outros planetas? Há uma inteligência por todo que equilibra e de que emana tudo isso, né? E, prosseguindo, diz assim: a isso opõe alguns o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais, que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam, sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele provejo. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. Então, nós vemos aqui, né, que alguns, por esse raciocínio, acreditam que as coisas surgem ao acaso, por força da própria natureza mesmo. Mas existe algo, existe uma força, existe uma inteligência que certamente organizou tudo isso e que faz com que tudo isso continue acontecendo. A força de atração, de repulsão, que existe nos átomos, existem em todos os seres, né? Através do magnetismo dos elementos de atração e repulsão, eles existem em todos os seres. Nós estamos sintonizados uns aos outros pela vibração, pela energia que emanamos. As plantas, os seres inanimados, os pequenos seres, até os seres mais complexos, como o ser humano, todos estão imersos nesse mundo de vibração e de energia. E há que se ter a percepção de que essa energia, criada por uma mente superior, por alguém que deu origem a tudo isso, controla, orienta, organiza amorosamente para que tudo esteja à nossa disposição e que nós possamos fazer bom uso dessas informações, desse conteúdo, para prosseguirmos em nosso processo evolutivo. Como disse a página de hoje, né? Tudo está à nossa disposição para que nós possamos trabalhar, desenvolver. E esse trabalho existe dentro de nós e fora de nós. Muitos de nós nos ocupamos muito com o trabalho exterior. Nada contra isso. É importante que estejamos laborativos nas atividades humanas. Mas não podemos esquecer de trabalhar o nosso mundo íntimo, que é exatamente onde jaz as nossas imperfeições ainda, as nossas dificuldades, né? O mesmo se dá, continuando a reflexão, com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. As causas não são a divindade. Elas são materiais e mecânicas. Não são de si mesmas inteligentes.
Também isso é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas à necessidade de cada coisa por uma inteligência que não é a do homem. Isso nos faz perceber, né? Na verdade, o homem não tem capacidade. Nós colocamos em órbita os satélites. Alguns permanecem em órbita, outros depois caem sobre a Terra por atração gravitacional. Mas os corpos celestes estão orbitando aí e não colidem uns com os outros. Há uma inteligência, há uma força, né? Mecânica que mantém isso, uma força gravitacional. Mas quem produziu isso? Quem estabeleceu essa diretriz? Para que o homem consiga atingir a Lua, por exemplo, ele cria elementos propulsores, foguetes, para deslocar esse equipamento pesadíssimo, para entrar em órbita, e ele tem que direcionar essa trajetória, né, através dos cálculos da física, para chegar até o ponto onde se deseja. Assim como estamos mandando espaçonaves para pesquisa em outros planetas, tudo isso de maneira organizada, inteligente, mas comandada pelo homem. Se nós fazemos isso com esses pequenos aparelhos, né, com esses aparelhos que estão agora desvelando e desvendando o cosmos, como o telescópio Hubble, que está em nossa órbita, está mapeando todo o universo e tira fotos e registra o surgimento das estrelas, o desaparecimento de outras, que aconteceram já há milhões de anos e continuam acontecendo. Há toda uma ordem organizada em tudo isso que nós não conhecemos ainda. Não sabemos como se dá. Forças imensas estabelecem o universo. Imagine o Sol. Aquelas explosões que não tem como mensurar a força daquelas explosões. A emissão daquele calor que vitaliza nossas vidas na Terra. Não é? Quem criou esse astro poderoso que mantém a vida no planeta, em todo o nosso sistema? Só mesmo, né? Uma força maior. Continuando, então, a nossa reflexão, nós dizemos assim: a aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Tudo isso é produto da mente humana, através dos cálculos, mensurando tudo, para que pudesse ele funcionar. Estamos lembrando aqui dos relógios que antigamente usavam um pêndulo, né, para acionamento da sua corda. Tudo aquilo era calculado de maneira a que ele pudesse produzir o movimento. Mas tinha que ser alimentado periodicamente com mais uma tensão para ele manter-se, né, oscilante. Né? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Apreciamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Então, exatamente através de todos os mecanismos que o Pai, né, se utiliza para que possa manter a ordem organizada em tudo e em todos, né, é que nós podemos perceber a sua presença, a sua inteligência, o seu amor supremo. Continuando. A inteligência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. É evidente aí, em tudo e em todo,
em todas as circunstâncias que nós observamos, há uma forma inteligente por trás disso. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmos? Alguns cientistas humanos, né, consideraram muitas vezes que as coisas surgiram ao acaso, surgiram naturalmente, sem que nada pudesse tê-los feito surgir, como se o acaso existisse, né? Então, aqui está mostrando, né, que os indígenas, quer dizer, não só os povos indígenas, os povos selvagens, e se nós estamos falando dos povos selvagens, nós estamos falando de toda a humanidade. E toda a humanidade, todos nós, ao longo da história da nossa civilização, nós não tínhamos noção das coisas, como até hoje ainda desconhecemos muitas, já conhecemos muitas coisas. Mas a época, por exemplo, em que surgiram os primeiros homens na Terra, né, não se sabia, não se tinha conhecimento. O homem vivia praticamente para sobreviver, como nós vemos os animais. Saindo da fase instintiva, que ele começa a discernir, ele começa a observar os elementos da criação. Começa a observar o sol, começa a observar o fogo, a água, e vê que é uma razão para tudo isso existir. E que isso era além da sua capacidade. E instintivamente atribui isso tudo a um Criador. A uma existência, alguém acima de tudo. Por isso é que, ao longo da humanidade, muitas criaturas, muitos de nós, né, endeusamos o sol, endeusamos os elementos da natureza como fonte da criação. Porque não tínhamos conhecimento, víamos aquela potência, aquele efeito maravilhoso e atribuímos a divindade a ele. Muitas religiões se baseavam nisso também, né? Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Nós já falamos sobre isso, né? Mas aqui, mais uma vez, Kardec discorre isso em A Gênese, né? Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. E aí, então, nós vemos aqui uma revelação muito interessante, porque é preciso que nos depuremos, é preciso que nos venhamos a nos desenvolver, mas desenvolver intelectualmente só. Que recurso, além disso, nós precisamos desenvolver? São os potenciais, né, do amor, da bondade. São os predicados morais que nós devemos desenvolver. São isso que nos aproximam do Criador. Porque a inteligência o homem tem desenvolvido. Mas o que nós observamos no mundo de hoje? Com tanta violência ainda, com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta fome, com tanta desigualdade. Somente a inteligência não é capaz de resolver essas questões, porque ela ativa algumas questões que estão ainda muito enraizadas em nosso ser, qual seja o orgulho e o egoísmo. O homem, né, como diz o Espírito Lázaro, né, capítulo 8 do Evangelho, avançado e incorrompido, né, só tem sensações. Né? E na medida em que nós vamos avançando, nós vamos desenvolver a inteligência, a emoção, o sentimento, que nos haverá de fazer nos aproximar de Deus. Então, ainda não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Quando fala em depuração completa do espírito, lembramos de Jesus, a referência do espírito mais puro que esteve conosco aqui na Terra. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele fazia as vontades do Pai. Sempre nos dizia isso, trazia para nós, submetendo-se humildemente, dizendo, de mim nada posso, tudo promana de Deus.
E era um espírito puro. Um espírito que se foi e se é aquele que é governador de nosso planeta, que formulou esse orbe de maneira a nós podermos estar aqui, e esse orbe existe há 4 bilhões e meio de anos, imagine o quanto esse espírito já caminhou. Se ele preside todas essas organizações, junto com outros espíritos, do Sol, como Emmanuel nos fala em A Caminho da Luz, não é? As reuniões são feitas nos astros siderais, no Sol. Há que se ler essa obra para se entender, para se ter uma percepção do quanto Jesus é para nós, do quanto esse espírito de maior luz vindo da Terra permanece conosco, conduzindo nossos passos na Terra. Ele mergulhou na experiência, assim como fez em vários momentos da humanidade, ele enviou seus mensageiros para que pudéssemos ir gradativamente desvelando o conhecimento, a informação, para compreendermos a divindade e aceitarmos humildemente os seus desígnios e podermos prosseguir avançando. Mas se não se pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários. Porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não se terem reportado a isso, como farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Olha como é que vem essa revelação, né? Mostrando-nos de que, ao longo da história da humanidade, nós nos equivocamos, atribuindo a Deus, né, atributos que não lhe eram seus. Mas podemos conhecer. Como diz aqui, né? O homem, desde que aceite como premissa a sua existência, ou seja, crer em Deus, aceitar e entender que existe um ser, um Criador, acima de tudo e de todos. A sua existência pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários. Portanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz-se daí o que ele deve ser. Então, aí, nas próximas reflexões que se seguirão, vai ser analisada a questão dos atributos, né, divinos. Muito bem. E aí, então, é feita uma colocação aqui que é interessante lembrar, né? Ao longo da história da humanidade, as religiões seguiram caminhos que certamente nos levaram ao fanatismo, nos levaram às guerras, nos levaram aos conflitos, né? Porque não atribuímos a Deus a sua onipotência, a sua bondade. Nós ficamos presos a dogmas, né? E, com isso, nós imaginamos que existiam muitos deuses. E como não consideramos que existia esse ser superior, que promana tudo, dele promana tudo, nós não entendíamos. Mas foi Jesus que nos apresentou Deus com infinita bondade e misericórdia. E quando ele nos apresentou, era para que, naquele momento, e desde há 2000 anos, nós já temos essa certeza, da mensagem que ele nos trouxe, né? De Deus como Pai amoroso e bom. A partir daí, todos aqueles de nós que, em humanidade, ainda concebemos um Deus colérico, parcial e vingativo, estamos equivocados. Estamos, assim, na contramão daquilo que o Pai Criador estabeleceu para todos nós. Também em obras póstumas, né, nós vemos a profissão de fé raciocinada. Diz assim: Deus
Há um Deus de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus temo-la neste axioma. Não é efeito sem causa. Vemos constantemente uma imensidade dos efeitos, cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los, ou sequer para os explicar. A causa está acima da humanidade. E a essa causa que se chama Deus. Jeová, Alá, Brahma, Forri, Grande Espírito, etc. Então, existem muitas coisas que ainda não conseguimos explicar. E se nós não temos ainda explicação para isso, certamente devemos considerar que uma inteligência suprema de amor e bondade a tudo e a todos criou. Essa causa está acima da humanidade. E é essa causa que se chama Deus, né? Nós, então, prosseguindo na reflexão que ainda nos traz obras póstumas, diz assim: tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem, desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. E é sobre isso que nós queríamos até refletir. Que hoje, por exemplo, analisando os elementos da criação, o homem começou a perceber que existem formas inteligentes nos elementos da criação. Nas folhas, nas conchas, nos caracóis, nos peixes, enfim, em todos os elementos da criação, no nosso corpo. Tudo existe um design, como eles chamam hoje, um design de inteligência. Porque hoje, por exemplo, os designers são aqueles que criam as formas, que desenvolvem algumas formas que se tornam agradáveis ao nosso olhar, ao uso, design dos móveis, designs das questões que nós utilizamos, E atribuíram nessa pesquisa, que existem muitas coisas que estabelecem uma diretriz que tem uma formulação inteligente. Então, começa a perceber a ciência aí que existe uma inteligência suprema que organizou, que orientou, que desenhou, que estabeleceu isso tudo. E aí nós vemos também que, nos livros de Nosso Lar e nas obras de André Luiz, eles falam sobre que existem espíritos que cuidam de preparar a reencarnação de todos nós na Terra. Olha que beleza, Então, o organismo, a forma como o mecanismo vai ser utilizado na Terra por aquele espírito que vai reencarnar, os órgãos, os recursos materiais que ele vai dispor da saúde física para exercer a sua ação no mundo. Existe um design inteligente, que é tudo inspirado pelo Criador. Mas ainda isso não é de conhecimento da ciência. Um dia, quando, agora mapeando o genoma, começarem a descobrir que existe uma razão por trás de tudo isso, existe um propósito sublime para que a vida aconteça desse jeito. As espécies não são criadas ao acaso. Elas foram criadas porque todas elas têm uma função na natureza. Os pássaros, a borboleta, os insetos, todos eles têm uma função na natureza. Nós vemos que quando eliminamos uma espécie da natureza, provoca um desequilíbrio naquele ecossistema, de tal sorte que muitas vezes começa a haver problemas na organização sistêmica daquele ambiente. Então, esses efeitos não se produzem ao acaso, fortuitamente. Não é por uma desordem. Todos os elementos da criação, desde o inseto mais pequenino e insignificante até a semente. A semente, por exemplo. Mas nós desenvolvemos a semente? Podemos fazer estudos, podemos desenvolver. Mas o que faz a semente colocada no solo?
Se colocada no solo não tiver ali um impulso que faça com que ela brote, que germine, né? Que ela possa florescer, dar flores e frutos, se isso não acontecer, e isso acontece, às vezes o homem coloca a semente, mas ela não dá frutos, ela não germina. É preciso que exista uma força, e essa força da natureza está na criação divina. Portanto, meus irmãos e irmãs, devemos ter a clareza de nossas ações no mundo, na certeza de que Deus, nosso Pai, é Criador e que a quem tudo criou. Tudo dirige através dos seus prepostos e do homem, que também é co-criador na criação divina. Tudo isso promana do Criador. E nós devemos ter a consciência que nós também somos instrumentos dessa criação. Não só somos instrumentos, como somos também, podemos ser, e já o somos, né, co-criadores da criação divina. Utilizando a inteligência, o saber, a consciência, mas, sobretudo, o sentimento para conduzir nossos passos no mundo, nós vamos fazer parte desse grande e belo sistema complexo que é a vida e que nos possibilita cada vez mais, né, como Jesus nos trouxe o exemplo de amor, de bondade, expressando a vontade do Pai, né? Jesus nos apresentou esses potenciais que o Pai configurou a ele pela sua condição de espírito, né, puro. E por isso todos nós podemos avançar, podemos prosseguir em nossa caminhada, desenvolvendo a inteligência, mas sobretudo o sentimento, para que possamos cada vez mais nos tornar úteis na criação. Por isso, meus irmãos, desejamos muita paz a todos, né? E possamos cada vez mais termos a consciência desperta para conduzir nossas vidas na certeza do amor divino de nosso Pai. Por isso, estamos aqui encerrando o nosso estudo dessa noite de hoje, e rogamos ao nosso Pai de bondade infinita e misericórdia que nos ampare, nos proteja e que possa nos auxiliar para que possamos assim, prosseguindo em nossa caminhada, em breve, estarmos mais, digamos assim, depois da pandemia, tivermos a vacina, nós vamos estar talvez imunes dessa, mas precisamos imunizar-nos espiritualmente de todas as coisas que ainda nos afligem, que nos infelicitam. E essa cura da alma, ela tem que ser realizada por cada um de nós. Não vai estar nos laboratórios a solução desse enigma, desse problema que devemos realizar. Temos que ser protagonistas do processo de nossa evolução, de nosso desenvolvimento, da nossa percepção. Essa mensagem de hoje, em que nós refletimos sobre Deus e a sua criação, faz-nos quedar humildemente diante de tudo que vemos aí e agradecer a todo instante a bênção da oportunidade que Ele nos concede, para que possamos assim, então, prosseguir em nossa caminhada e que Ele nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser.